Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a direção aqui da casa, que sempre me convida para vir até aqui fazer esse bate-papo. E antes de começar o nosso tema de hoje, eu gostaria de falar sobre um tema que eu tenho procurado sempre fazer um apelo a todas as casas, a todos os lugares onde eu vou, para falar não só de doutrina espírita, mas de qualquer assunto, que são as redes sociais. Às vezes as pessoas dizem para mim: mas Juliano, será que a rede social faz parte da doutrina espírita? E eu respondo para eles: com certeza faz. E por quê? Hoje, o maior veículo de comunicação no mundo é a rede social. As pessoas estão se informando muito mais através do WhatsApp, do Facebook, do Twitter, do que, por exemplo, pelo jornal, por uma revista ou pela televisão. E, infelizmente, meus irmãos, como tudo no nosso planeta ainda é um planeta em transição, as redes sociais estão sendo usadas de maneiras ruins. Então, o apelo que eu faço é para que, quando a gente receba uma mensagem, seja ela através do WhatsApp, do Facebook, etc., antes de compartilhar essa mensagem adiante, vamos procurar saber primeiro se essa mensagem é verdadeira. E depois, se a gente souber se ela realmente é verdadeira, vamos verificar também se vai valer a pena passar essa mensagem adiante. Porque muitas vezes ela é verdadeira. Um acidente, por exemplo, que ocorreu, é um acidente verdadeiro. As pessoas param para filmar aquele acidente e estão divulgando os vídeos. Alguns dias atrás aconteceu aqui em Rio do Sul um assassinato de uma moça jovem pelo próprio marido. E as pessoas entraram na rede social desse rapaz, tinha mais de 1000 mensagens na rede social dele, falando, vocês imaginam o quê? Só que essas pessoas que entraram lá e fizeram isso, não sabem, ou pelo menos não tiveram consciência naquele momento, que já há uma carga negativa altíssima no caso que aconteceu. E essas pessoas destilando mais ódio ainda em cima daquele assunto, elas criaram uma nuvem, uma onda de energia negativa que envolveu todas elas que entraram lá para falar mal do rapaz. Ninguém concorda com o que ele fez, mas vai mudar o que aconteceu? Não vai. A rede social não deve ser usada para destilar nem propagar ódio. Mas a questão muito importante é sobre saber se é verdade ou não aquela mensagem. Por quê? Alguns dias atrás, o país passou por alguns momentos de dificuldade através da greve dos caminhoneiros. Nós não vamos entrar aqui no mérito se era bom ou ruim, se era válido ou não, que não é o nosso objetivo. Mas eu recebi muitas mensagens no WhatsApp, isso que eu não participo de grupos, apenas do grupo do ES e da família. Mas mesmo assim recebi das pessoas particulares muitas mensagens falsas, Alguns dizendo, por exemplo, que o general, não sei quantas estrelas, que no Brasil só existe 3, 4 generais com aquelas estrelas. Olha tudo que ele falou, se preparem que vai haver um golpe militar. Embaixo disso vinha o vídeo. Quem falava nesse vídeo era um jornalista de São Paulo, chamado Marco Antônio Vieira. Não tinha nada de general, nunca foi general, nem do exército, nem nada. Mas as pessoas, a grande e absoluta maioria, não conhece o Marco Antônio Vieira. Eu conheço, mas a maioria não conhece. E as pessoas estavam propagando essa mensagem como se fosse um general. E ele falava lá, coisas que não vêm ao caso. Mas golpes duros, vamos dizer, ao governo, etc. Então, gente, muito cuidado com o que a gente está fazendo. As pessoas pensam que não é importante, mas é tão importante que eu vou citar um pequeno exemplo para encerrar. Naquela semana do problema da greve, também circulava um áudio daqui de Blumenau, como se fosse aqui de Blumenau, de uma mãe de um soldado daqui, do batalhão daqui de Blumenau, de soldado do exército, dizendo que ela tinha levado roupas e tal ao filho no batalhão, que ele estava de prontidão, que era para as pessoas se preparar que haveria um golpe militar. E que era para comprar muita comida, muitas coisas assim. Eu fui no Nardelli no sábado à tarde, tinha pessoas carregando 10 caixas de leite. E não era 10 caixas de 1 litro de leite. Era 10 caixas de 12 litros de leite. E a família tinha 4 pessoas. Eu conheço a família.
Então, meus irmãos, isso é muito, muito importante nos dias de hoje. No meio espírita, está se pegando muitas vezes vídeo do Divaldo Pereira Franco, ou de qualquer pessoa que tenha mais influência, cortando o vídeo ao meio, ou tirando uma parte do início e do fim, juntando e compartilhando, que distorce a opinião que ele deu sobre determinado assunto. E as pessoas estão lá, compartilhando, compartilhando, compartilhando. Há pessoas compartilhando mensagens que estão levando pessoas ignorantes, quando eu digo ignorantes no sentido de falta de conhecimento, a tomarem decisões erradas nas suas vidas. Então olha a responsabilidade que a gente tem. Mas o nosso tema de hoje é destino e programação reencarnatória. Bom, destino existe? Bom, primeiro nós temos que saber o que significa a palavra destino. Destino seria que está destinado a acontecer, ou seja, que vai acontecer. Bom, então eu sou obrigado a dizer que dentro da doutrina espírita não existe destino. Ah, Juliano, mas como não? Por que não existe destino? Porque não há nada na nossa vida que seja fatalmente obrigada a acontecer. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E nós estamos modificando a nossa vida todos os dias, todos os momentos, com as nossas decisões. Ah, Juliano, mas como? Uma criança de 2 anos que tem câncer desencarna. Aonde ela usou esse livre-arbítrio dela? Ela só estava na encarnação aqui há 2 anos e desencarnou. Tudo bem, vamos concordar que nesse caso o destino seria colocado bem. Mas eu também posso dar um exemplo de um grande empresário, esse exemplo é um exemplo verdadeiro, de um grande empresário que a programação dele, com concordância dele no mundo espiritual, era nascer pobre, crescer financeiramente, ter uma grande empresa e em torno de 40 a 50 anos perder tudo. Só que esse cidadão nasceu pobre, construiu uma empresa, ficou muito rico, só que ele era um excelente patrão. Usava o dinheiro dele muito bem. Tinha mais de 1000 funcionários. Fazia creches, plano de saúde, etc, etc. Era um excelente patrão. O que a espiritualidade maior decidiu? Quando estava programado para ele perder tudo, o negócio que era para ele fazer apareceu. Mas os espíritos do bem o influenciaram para que ele não entrasse naquele negócio. Bom, se para a criança serve o destino e para esse cidadão não serve, então o destino não pode existir. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Como Ele colocaria para alguém determinada situação e para outra não? Como o destino existiria para apenas algumas pessoas? Então, meus irmãos, o que nós temos que ter certeza é que existe uma programação reencarnatória, não destino. E essa programação reencarnatória, ela nos dá uma responsabilidade muito maior sobre as nossas vidas. Porque ela vem nos trazer informações para nos dizer que as nossas vidas estão nas nossas mãos o tempo todo. Não estão nas mãos de Deus. Não estão na mão de Jesus, da nossa mãe, do nosso pai. Estão nas nossas mãos. Jesus, nosso mestre, está a todo tempo pronto para nos ajudar. Mas Ele não vai fazer a nossa tarefa por nós. Dentro desta lógica, nós sabemos que temos provas e expiações. Mas o que são provas e expiações? Eu poderia dar o nome de escolhas e obrigações. Por que escolhas? Quando estamos no mundo espiritual, nos preparando para reencarnar, a maioria das vezes tem um auxílio de vários espíritos, mentores, porque não temos ainda capacidade para isso. Nós sugerimos coisas que devemos passar. Um exemplo, podemos citar do espírito de Judas. Ele já tinha recuperado, já tinha pago o seu débito junto à humanidade pelo erro que ele cometeu de ter traído Jesus.
Mas mesmo assim, depois de ter quitado o débito, ele resolveu vir como Joana d'Arc. Por quê? Para que ele passasse pelo que ele fez o Cristo passar, para que ele fosse traído pelos seus companheiros. E isso foi uma escolha dele, não uma obrigação. Nós podemos dar inúmeros exemplos de escolhas, meus irmãos, e de obrigações. Mas eu costumo dizer, bem simples, que quando nós temos um problema na nossa vida, uma dificuldade, seja ela com o trabalho, com o familiar, às vezes até com a casa espírita, né, com os membros da casa espírita, essa dificuldade que a gente tem muitas vezes, que a gente sofre mais, que a gente tem mais dificuldade de superar, são obrigações. Quando a gente vem programado para alguma coisa e a gente escolheu passar por aquilo, o nosso inconsciente ele vai atuar nisso tudo porque a gente escolheu, a gente estava ciente daquela prova. Agora, quando escolhem por nós que é alguma coisa que realmente nós precisamos solucionar nessa vida e viemos com essa proposição, muitas vezes nos é difícil. São coisas que a gente muitas vezes acha que não está preparada para enfrentar. E bem fácil de identificar também isso é uma pessoa que reclama muito de determinada coisa. Se a gente vai observar, muitas vezes há um casal, uma mulher que tem um marido trabalhador, que eles têm um bom relacionamento, mas ela nunca está contente, ou vice-versa, né? Mas a outra que tem um marido que bebe, que chega em casa tarde, né? Que se atrasa para os compromissos, e ela nunca reclama do marido. Provavelmente o caminho dos dois, ela escolheu ir viver com esse que bebe e que chega tarde. E a outra que reclama mesmo, na teoria tendo um marido muito melhor, provavelmente ela veio para reajustar alguma coisa junto com ele. Mas nós precisamos ter em mente que essa reencarnação, essa programação reencarnatória, ela é uma linha, ela é uma estrada. Mas ela não é uma estrada com 2 muros ao lado dela durante todo o caminho. Ela é uma estrada livre. Nós vamos escolher se vamos caminhar nessa estrada ou se vamos nos desviar. Ou se vamos pegar a capoeira, uma estrada secundária, para depois, às vezes, lá na frente, voltar para o nosso caminho. Através disso, meus irmãos, nós temos que ter a certeza, e as obras espíritas, principalmente de Kardec, de Chico Xavier, através de André Luiz, nos dão a certeza que nós temos o corpo que precisamos. Sendo feio, bonito, alto, baixo, homem, mulher. E aí eu faço um adendo, que não é do nosso tema hoje, mas que é importante a gente fazer. Há uma parcela do meio espírita, e até esses dias atrás, um orador espírita bastante conhecido, na minha opinião ele foi muito infeliz, sobre a questão da transexualidade. A transexualidade, gente, não tem nada a ver com homossexualidade. A transexualidade é quando alguém decide mudar de sexo. Nasceu homem, vai fazer uma cirurgia para virar mulher, ou vice-versa. A doutrina espírita jamais vai ser contra um transexual. Mas a doutrina espírita não vai poder apoiar uma mudança de sexo. Por quê? Porque nós sabemos que cada um nasceu com o corpo que precisa nascer para esta reencarnação. Mas nós podemos ser gordo, magro, né? Feio, bonito, como eu disse. Mas aí alguém vai dizer, Juliano, mas, poxa, eu sou muito feio. Eu não gosto da minha aparência. Eu tenho uma dificuldade enorme de me aceitar. Mas eu vou responder, agradeça. Agradeça a sua feiura física. E às vezes nem a pessoa nem é tão feia, é muito mais o complexo dela mesma. Mas agradeça. E por que agradeça? Porque muitas vezes, nas vidas anteriores, a sua beleza física fez com que você caísse em muitos erros. Você separou muitos casais porque seduziu muitas mulheres ou muitos homens. Você acabou destruindo muitas famílias. Você acabou se envolvendo com um número de pessoas sem ter o mínimo sentimento por elas, usando da sua beleza para conquistá-las. Você usou a sua beleza para ganhar benefícios, dinheiro, cargos.
Então agradeça muitas vezes a sua feiura. Porque você, se veio nesta vida desta maneira, é a melhor maneira que Deus encontrou para dar um freio nessa sua situação. Para dar uma mudança na sua programação de vida. Dentro da programação reencarnatória, nós também sabemos que há pessoas ricas e pobres. E agora eu abro um parênteses para a gente poder debater bastante esse assunto, porque o nosso mundo hoje, as pessoas estão vivendo 80%, 90% das suas vidas para o dinheiro, para o material. E a primeira coisa que eu digo para vocês é que é muito mais difícil ser rico do que pobre. E por que é mais difícil ser rico? Foi feita uma pesquisa há algum tempo atrás com várias pessoas de várias faixas etárias e várias condições financeiras. E eles chegaram à conclusão que a grande maioria das pessoas de classe média, vamos dizer assim, a sua maior preocupação era o dinheiro. Os mais pobres, mais humildes, pessoas que muitas vezes lutam apenas para ter o que comer, o que vestir, a preocupação era bem menor com o dinheiro. E os que tinham muito dinheiro, ao contrário do que a maioria vai achar, que não tinham preocupação nenhuma com o dinheiro, eram os que mais se preocupavam com o dinheiro. E já tinham muito. Mas eu pergunto a vocês, eu trabalho com várias empresas, sou representante comercial, uma das empresas que eu represento, o dono tem um faturamento de milhões de reais por mês e ele é uma pessoa controladora, ele não consegue delegar. Ele tem gerente em cada filial, mas ele tem uma dificuldade enorme de delegar. Ele sempre quer tudo nas mãos dele. Ele trabalha 12, 14 horas por dia. Vocês acham que esse cidadão tem uma vida feliz? Será que ele realmente tem tempo para viver o dinheiro que ele tem? Será que ele tem tempo para brincar com os filhos dele, como eu faço todos os dias, as noites com o meu? Será que ele tem tempo para verificar se as crianças estão realmente sendo bem educadas? Será que ele tem tempo para ir nas reuniões do colégio onde eles estudam? Provavelmente não. Então, meus irmãos, vamos nos concentrar naquilo que nos pertence, a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Nós vivemos no mundo material, não podemos ser hipócritas, e a doutrina espírita não é. Eu, dentro da minha profissão de vendas, eu começo o mês com 0 de salário e com todas as contas do mês para pagar. E sofri muito, confesso para vocês que sofri muito com isso. Sou representante comercial há 14 anos, nunca quis ser vendedor. Comecei a trabalhar fora com os 13 anos, todos os empregos que me apareceram sempre foi de vendedor, e eu nunca quis ser. Até que aos 22 eu desisti, porque só aparecia emprego de vendedor. Provavelmente é a minha programação reencarnatória. E é uma expiação, não é uma escolha. Porque eu não queria ser. Mas me rendi e sou. E sou feliz hoje no que faço. Mas sofri muito, porque eu queria começar o mês dizendo quanto eu iria ganhar no final. Mesmo sendo vendedor, não tendo salário fixo, nem ajuda de custo e etc. Vocês imaginam que loucura que eu vivi. Se eu tinha 1.000 para pagar no final do mês, eu queria ganhar 1.500 já no começo do mês, sem saber de nada. E eu desenvolvi uma doença chamada síndrome do pânico. É uma doença muito comum hoje em dia. A grande característica são dos controladores e ansiosos. Essa é a principal característica. Depois vai entrar aí uma série de outras coisas espirituais também, que depois eu fui estudar para saber os porquês. Mas, durante essa jornada, eu não desejo a ninguém que tenha essa doença, porque na verdade a característica quando te dá a crise de pânico é o sentimento de morte imediata. Você fica 30 minutos achando que vai morrer agora. Ou de infarto. Depois que eu fiz todos os exames, descobri que eu não tinha nada no coração, não tinha mais como pensar que era infarto, comecei a pensar que ia dar um derrame. Depois que eu descobri que não tinha nenhum problema para dar um derrame, eu comecei a pensar que eu ia explodir. Mas eu ia morrer de qualquer jeito naqueles 30 minutos. E eu sofri muito. Confesso a vocês que eu sentava, fazia o ESE, na época sentava na primeira carteira do ESE, na Universidade do Bem, do Salão Grande,
E quando me dava as crises, eu levantava, andava pelo corredor, ia até na rua, voltava de novo, sentava, levantava de novo, ia até na rua, voltava, mas não desisti. E depois disso eu aprendi, com muitas dificuldades, que a nossa obrigação, meus irmãos, é fazer a nossa parte bem feita. Seja qual ela for o nosso trabalho. O resto não nos pertence. A minha obrigação é ir visitar os clientes e oferecer os produtos que eu vendo, com o melhor jeito que eu souber fazer. Agora, se o cliente vai comprar, se a economia do país vai bem ou vai mal, se vai haver greve de caminhoneiros ou não, não depende de mim. Eu tenho que me preocupar com a minha parte. E confesso a vocês que tenho vivido muito mais sossegado e a minha parte financeira não piorou. Mas nós precisamos aprender nessa questão financeira, e é tão importante isso, que hoje a gente está vendo pessoas vendendo a virgindade na internet. Nós estamos vendo pessoas se casando muitas vezes, tanto homens quanto mulheres, se casando com pessoas 50, 60 anos mais velhas. E daí alguém vai dizer, Juliano, mas pode ser o amor, pode ser que já viveram em outras vidas passadas? Pode, mas eu garanto para vocês que a maioria não é. É apenas interesse financeiro. E isso é um cúmulo, né, gente? Eu conheci uma história de uma jovem que se casou aos 14 anos com um homem de 74. Ele até respondeu um processo na justiça por estupro de vulnerável, porque a lei brasileira diz que com menos de 16 anos não pode haver relacionamento. E ele se casou. O cartório, o pai dela ainda assinou. Então nós não estamos aqui para julgar, ou para saber se haveria amor ou não, mas no mínimo houve falta de bom senso, porque se fosse realmente amor que se esperasse até os 18. Mas a gente sabe que na maioria das vezes não é. Então o quanto é preocupante a questão material no mundo que a gente vive. O quanto as pessoas estão abrindo mão de valores, estão abrindo mão da família, estão abrindo mão dos seus corpos físicos para ter dinheiro. O dinheiro é importante, sim. Nós vemos no mundo material, se nós desencarnarmos hoje e não tivermos dinheiro, nem enterrados poderemos ser. O problema é o excesso. É a vivência da busca do mais, do mais, do mais. E como é essa vivência da busca do mais? Comprei um carro hoje, você vê de novo, sabe? Comprei um carro, diferente do que eu tinha. A maioria das pessoas já começa a pensar em qual próximo vai comprar. Não nem aproveita aquele carro que comprou. Tem uma música que diz que o importante não é chegar no topo. O importante é dar valor ao caminho que nos trouxe até aqui. Nós precisamos valorizar, meus irmãos, a nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho, por mais simples que ele seja, por mais dificuldade, às vezes, que a gente tem de relacionamento dentro dos nossos trabalhos, com os nossos colegas de trabalho, nós precisamos aprender que precisamos de muito pouco para viver como encarnados materialmente. E aí chegamos a um ponto também, talvez o mais nevrálgico, o mais difícil da nossa encarnação, para muitas das nossas famílias, que é a família que nascemos, que é a família que reencarnamos. Eu sempre digo que a sociedade hoje está doente. A gente sabe que está melhorando, apesar de que muita gente não acredita nisso, mas eu dou certeza para vocês que está melhor. E é bem fácil a gente descobrir isso. É só a gente olhar, por exemplo, os dados dos últimos 50 anos. Eu pergunto para vocês, as mulheres hoje têm mais direitos hoje ou há 50 anos atrás? Os funcionários das empresas têm mais direitos hoje ou há 50 anos atrás? O número de analfabetos no Brasil é maior hoje ou há 50 anos atrás? E vou dizer que as pessoas vão se surpreender. A violência hoje é maior ou era maior há 50 anos atrás? A violência hoje é muito menor. E digo por quê? Os dados estatísticos hoje, como eu disse, se alguém entrar numa sala agora aqui e atirar na gente, alguém de algum jeito já vai espalhar essa notícia.
Em menos de 5 minutos vai estar no site do G1 da Globo dizendo que houve um massacre lá na cidade do Sudeste do Centro. Então a impressão que a gente tem das coisas é que está pior, porque as informações negativas correm muito rápido e, mais uma vez agora, as redes sociais são usadas para divulgar massivamente notícias ruins. Essa é uma informação tão verdadeira que lá por volta do ano 1000 mais ou menos, as pessoas invadiam as cidades das outras para matarem, dizimarem a população daquela cidade e ficarem com as suas terras. Hoje ainda existe isso? Nós estamos correndo risco das pessoas do Laurentino invadirem o Rio do Sul? Não. Então o mundo está melhorando. Nós precisamos aprender a olhar pela ótica certa e também ter os dados verdadeiros em mão. Kardec nos disse que estudai-vos e instruí-vos. E muitos de nós, infelizmente, não está. Perdão, eu falei estudai-vos, não. Amai-vos e instruí-vos. E muitos de nós não estamos nos instruindo da maneira que deveria fazer. Jesus também disse que conhece a verdade vos libertará. Então nós precisamos ter as informações para que a vida nos torne mais fácil. Mas quando eu ia falando do ponto 3, que é a família em que nascemos. Nós sabemos também através da doutrina espírita que nascemos da família que era programada, que era certa. Temos o pai que merecíamos ter, a mãe que merecíamos ter, os irmãos que merecíamos ter. Ah, Juliano, mas é impossível, impossível. Minha mãe é alcoólatra desde a infância, abandonou a gente, nunca deu bola. É impossível que fosse essa mãe que eu merecia. É mesmo? E quem é você? E o seu passado espiritual? Será que você não estava no umbral pedindo por favor para que qualquer pessoa desse a oportunidade de você voltar aqui e reencarnar para corrigir um pouco do seu passado? A maioria que deve conhecer Haroldo Dutra Dias, um grande palestrante espírita. Para quem não sabe, Haroldo Dutra Dias, ele é filho de mãe adotiva. A mãe dele abandonou, não, deu para adoção, já logo depois que ele nasceu. E daí, se eu disser isso para vocês, a maioria vai condenar ela, né? Porque, poxa, abandonou o Haroldo Dutra Dias, olha o trabalho que esse cara tem feito pelo Brasil, quantas pessoas ele já ajudou. E ela botou ele no orfanato. Mas se eu contar para vocês que essa jovem tinha apenas 16 anos, quando engravidou dele, e isso faz mais ou menos 50 anos atrás. Quem tem um pouco mais de idade aqui, sabe bem do que eu estou falando. Uma mãe solteira com 16 anos há 50 anos atrás. Será que era fácil? Foi fácil para ela? Será que ela não fez a melhor coisa que ela podia fazer? Levou essa gravidez até o fim? Porque era muito mais fácil ela ter abortado. Muito mais fácil. Não, ela levou a gravidez até o fim. Mas ela não tinha a mínima condição de cuidar dele. Ela provavelmente foi ou seria expulsa de casa pelos pais. Então ela levou a gravidez até o fim, uma gravidez indesejada. O pai da criança, na maioria das vezes, como nesse caso, sumiu. E ela deu para adoção. E será que o Haroldo tem raiva da mãe dele? Biológico? Não. Ele agradece ela. Porque acima de qualquer coisa, meus irmãos, os nossos pais e as nossas mães nos dão uma oportunidade de reencarnar. Nos dão a vida. E eu digo isso hoje com tanta certeza porque cada vez menos as pessoas estão tendo filhos. É uma realidade. Eu tive filho com 34 anos. A minha mulher era a mesma idade. O quanto é difícil ter um filho hoje em dia. O quanto é difícil a gente criar uma criança hoje em dia. Então, olha que bênção é a gente receber a oportunidade da reencarnação. Olha como temos que agradecer os nossos pais, as nossas mães, mesmo com todos os problemas que eles tiverem. E se nós nascemos no seio dessa família, não é por acaso. Podem ter certeza disso. O acaso não existe. Eu vou contar uma pequena história que eu conheço
de uma mãe e uma filha que não se davam bem. De jeito nenhum. Tinham grandes dificuldades de relacionamento. E essa mãe, ela passou por um processo de quase morte, ficou vários dias na UTI. E durante esse processo ela visitou o mundo espiritual bem nitidamente, conscientemente no mundo espiritual. E ela viu a vida passada dela completa. A filha dela agora era casada com o marido dela na vida passada. E ela era amante dele e roubou o marido dela. Como é que essa filha vai gostar dessa mãe? Como? O sentimento dela, a impressão dela ainda é espírito com espírito vendo a mulher que roubou o marido dela. Esse sentimento ainda está ali dentro. Mas Deus é tão sábio, qual é a melhor maneira desta mãe recuperar o que fez de errado para esta filha na outra vida? Recebendo ela como filha. Porque não foi um simples roubo de marido. Essa filha, na vida passada, acabou se perdendo na vida, acabou virando garota de programa e etc e tal, devido a esse acontecimento. Então olha a responsabilidade do resgate que essa mãe tem. Está sendo uma reencarnação fácil? Não. Há dificuldades no relacionamento? Há. Mas essa mãe, mesmo antes de ter esse conhecimento, e mesmo com essa dificuldade, jamais abandonou esta filha. Em todos os momentos de dificuldade que essa filha teve na vida, ela bateu na porta da mãe e a mãe abriu a porta. E continua assim até hoje. E essa filha já tem mais de 40 anos. Mas mesmo hoje, quando há dificuldades, ela volta na casa da mãe dela e a mãe dela pega ela no colo. Mesmo a mãe sabendo que a filha só procura nos momentos difíceis. Então esta é a nossa programação reencarnatória. O nosso destino, meus irmãos, está em nossas mãos. A responsabilidade das atitudes que devemos tomar é nossa. Como eu disse antes, a nossa vida é uma estrada. Nós temos a escolha de caminhar por ela ou não. Alguns dias atrás eu conversava sobre isso com algumas pessoas e alguém me disse assim: Juliano, mas como não existe destino? Alguém sai de manhã para trabalhar, o cara não está alcoolizado, não está nada, pega o carro, sai na BR, alguém se perde, bate no carro dele e desencarna. Claro que era hora dele morrer. Será mesmo, irmãos, que era hora dele morrer? Todos aqui morrem só na hora que é para morrer? E se eu falar para vocês que mais de 80% das pessoas reencarnam antes da hora, desencarnam antes da hora, morrem antes da hora? E é fácil de verificar isso. Será que nós estamos cuidando do nosso corpo físico como deveríamos? Será que a nossa alimentação é saudável? Será que a gente não bebe, não fuma, não usa remédios controlados, não usa drogas? Não temos estresse? A grande maioria das pessoas desencarna assim, antes da hora, por suas escolhas. Como eu brinco, todos nós aqui temos uma gasolina, que é o nosso tempo de vida. É claro que muitas vezes nós chegamos até o final dessa gasolina e desencarnamos. O meu avô viveu até os 94 anos, eu tenho certeza que a gasolina dele acabou. Eu acompanhei todo o final de vida dele e a gasolina dele foi até o fim, ele não desencarnou antes da hora. Mas é assim com todo mundo? Não. Eu sou representante comercial, se eu pegar meu carro todo dia que eu saio na BR-470 e andar a 150 por hora, sofrer um acidente, era a minha hora? Era o meu destino? Não. A minha reencarnação não era esta. A minha programação reencarnatória não era esta. E eu me desvio do meu caminho, meus irmãos, só num acidente, num excesso, mas eu estou desviando do meu caminho, e isso hoje é muito comum dentro das nossas famílias, quando eu me separo de alguém, do meu marido, da minha mulher. Ah, Juliano, mas eu sou obrigado a ficar casado com alguém? Não, nós temos o livre-arbítrio. Eu conheço uma família que o casal se separou há 5 anos e eu tenho certeza que a programação não era essa. A esposa ama o marido, foi muito difícil a separação, não era para ele se separar. Só que infelizmente, uma série de desajustes, o casamento já vinha ruim há alguns anos, e ele acabou arrumando outra mulher, ela descobriu, enfim, separaram.
Então, nós temos fatalidade, nós temos destino? Não, o destino era dos dois ficar juntos, e eles estão separados. Livre arbítrio. E isso também nos traz uma outra questão hoje, meus irmãos, as novas configurações familiares. Hoje há casais que se separam, se casam novamente, às vezes têm filhos no segundo casamento, e envolve os filhos do primeiro casamento. E às vezes o marido que foi para o outro lado, se casou também de novo, também teve filhos com a segunda mulher. Então nós temos filhos do primeiro casamento e mais filhos de cada lado. É uma configuração diferente. É uma família diferente. E hoje estão aos montes assim. E é mais uma dificuldade, mais uma relação espiritual envolvendo todos esses membros. Se já é difícil muitas vezes a gente ter um irmão para conviver dentro da nossa casa, imagine conviver com irmãos que os pais são os mesmos, mas as mães não são. É difícil, né? A gente sabe que é difícil. Só que nós precisamos aceitar as famílias que estão surgindo. Com suas dificuldades ou não, nós precisamos aceitar a todos. E procurar encontrar o nosso caminho. Eu posso falar por experiência própria, porque o meu pai acabou desencarnando muito cedo, muito jovem. A minha mãe se casou de novo, que era natural, ela tinha 36 anos. E construiu uma nova família. Ele já tinha também filhos. Então, é uma relação difícil, não é fácil não. Mas nós precisamos enfrentar. E vou aqui usar uma palavra que o Haroldo Dutra-Dias tem usado nas palestras dele, que nós precisamos, acima de tudo, respeito. Nós não precisamos concordar com nada do que alguém que nós conheçamos faça, mas nós precisamos respeitar. Seja ela sua opção sexual, sua religião, seu time de futebol, não importa. Lamentavelmente eu ainda vejo pessoas no movimento espírita criticando os nossos irmãos evangélicos porque usam dinheiro nas suas obras. Nós não temos o direito de criticá-los. A nossa opinião é que dinheiro não se envolve com religião. Mas essa é a nossa opinião. Nós temos que sim elogiar nossos irmãos evangélicos pelo grande trabalho que eles fazem no Brasil. Nos presídios, por exemplo. Nós hoje no Brasil não tivemos aprovada a lei do aborto ainda, porque a bancada evangélica e católica na Câmara Federal é muito forte. Senão já teriam sido aprovados. Então isso é um trabalho dos nossos irmãos evangélicos. Então, meus irmãos, com todas as diferenças que o planeta hoje tem, aprendemos a respeitar. Se fizermos, como eu disse antes, a nossa parte, da melhor maneira que pudermos, este é o nosso compromisso. E nos lembramos sempre de uma coisa muito importante na nossa reencarnação, que é a oração. Porque se quisermos mantermos a nossa vida mais fácil, mais tranquila, nós temos que sim seguir essa estrada, sem tomar desvios, sem ir para a capoeira. E a maneira mais fácil da gente fazer isso é ficar sintonizado com o nosso protetor, porque ele sempre vai nos orientar pelo melhor caminho. E a melhor maneira de conseguir essa sintonia é através da oração. E para encerrar, eu vou contar uma pequena história de um jovem sonhador. O jovem, ele tinha um sonho de ter um carro de luxo, um carro bonito, uma Ferrari, uma Maserati. E ele todos os dias pedia para Deus que desse esse carro para ele. E um dia Deus se cansou de tantos pedidos, e disse para ele: tudo bem, eu topo, vou te dar o carro. Mas como eu sou Deus, eu sou muito bom, eu vou fazer mais. Além do carro, eu vou te dar uma estrada fantástica para andar. Porque não adiantaria uma Ferrari na nossa 470. Né? E assim foi feito. Mas Deus avisou ele que essa estrada tinha alguns desvios, alguns percalços. Mas que ele ficasse bem tranquilo. Porque a estrada era muito boa, o asfalto era muito bom e havia muitas sinalizações na estrada. A estrada era muito bem sinalizada. Então não se preocupasse que quando chegassem as dificuldades do caminho, dos desvios, havia sinalizações indicando.
Ele ficou muito contente, mal prestou atenção naquilo que Deus falou para ele, pegou a sua Ferrari e foi para a estrada. E ele começou a andar 80, viu que passavam as placas de vez em quando, escrito lá, velocidade permitida 80 por hora. Mas ele começou a se empolgar com a Ferrari, né, andar 80. Ele começou a acelerar, foi a 120, 130, e ele continuou vendo aquelas plaquinhas que passavam lá 80 km por hora. Mas ele foi se empolgando mais, a estrada era tão boa, era só reto, um asfalto daquele, e ele não percebeu, já tinha passado de 200. E ele estava tão rápido, que ele começou a ver uns vultos na beirada da estrada. Mas ele estava tão empolgado que ele nem deu bola. De repente, ali na frente, havia um desvio grande. Infelizmente, ele bateu de frente ao muro. Aqueles vultos que ele via na beirada da estrada, meus irmãos, eram as placas indicando que havia um desvio. Mas ele acelerou tanto a vida dele, ele se descuidou tanto dos sinais que Deus deu para ele, para que ele seguisse o caminho certo, que ele acabou perdendo a vida no acidente. Esta é a nossa vida, meus irmãos. Deus sempre nos dá sinais do melhor caminho que devemos seguir. Basta a gente prestar atenção. Era o que eu tinha para hoje. Obrigado.